Olá para você! Ontem nós começamos a falar sobre propósito, sobre a história de Moisés. E hoje eu queria dar uma continuidade sobre esse tema, porque é sempre importante a gente entender o porquê que as coisas são ou como elas deveriam ser, né? Muitas vezes a gente não entende, a gente questiona, a gente fica insatisfeito com muitas coisas sobre a nossa história, o que está ao nosso redor. Só que muitas vezes isso faz parte de algo de Deus para a vida da gente que a gente ainda não percebeu. E é sobre isso que eu queria discorrer hoje, dando continuidade ao que nós começamos ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, assista, volta aqui para que a gente dê essa continuidade, até para que o seu entendimento seja mais ampliado a respeito desse tema. Fica até o final do vídeo que você vai entender direitinho o que eu quero dizer para você. Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal aqui que você veio parar, é o canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura da Bíblia. Minha missão aqui é te ajudar a ler a Palavra de Deus todos os dias, nem que seja só um capítulo por dia, não mais que isso, é tirar um tempo ali para a gente dar uma parada, uma respirada, ler a Palavra de Deus, ver o que tem nesse livro assim tão famoso, tão vendido no mundo todo, mas às vezes está lá na nossa casa, na prateleira, que a gente nem sabe o que está ali escrito dentro dele, tá lá tomando pó, aberto no Salmos 23 ou aberto no Salmos 91 para expulsar ali os maus espíritos, né? E a gente não sabe os outros textos que estão ali. Então o meu papel aqui é te ajudar nessa leitura, te ajudar nessa caminhada e mostrar para você que a leitura diária ao longo do tempo faz um bem enorme para a nossa saúde, para a vida da gente, porque traz direção, traz cura para o coração, traz sabedoria, traz assim muitas coisas legais que norteiam a nossa vida para melhor. E essa é a minha proposta para você. Então fica aqui comigo, vamos fazer a leitura de hoje. Pega a Bíblia que você tem aí, ou um celular, o que for mais fácil para você, e vamos ler juntos e entender juntos o que Deus tem para a gente hoje. E antes da leitura de hoje, eu convido você a se inscrever no canal, ativa aí o sininho para você não perder nenhum aviso, nenhuma notificação. De sábado também costuma ter vídeos assim sobre louvor ou outras temáticas. Você também pode compartilhar com alguém ali que está precisando de uma ajuda na fé, alguém que está fraco na fé ali, meio que quase desistindo. Não deixa essa pessoa desistir não, manda o canal para ela, pode ajudá-la, pode de repente motivá-la a se voltar para Deus, porque eu acho que a gente vive dias tão difíceis, gente, que esse é o caminho. Se a gente não se voltar para o Senhor, eu acho que as coisas vão ser muito mais difíceis do que elas já são. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele sabedoria para o tema que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, esse momento. Peço ao Senhor que fale conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abra a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos entender a Tua Palavra hoje, que a Tua Palavra, Senhor, nos dê direção, cure o nosso coração, fale conosco, que a Sua Palavra traga tranquilidade ao nosso espírito, ó Deus, e ela venha nos transformar totalmente de dentro para fora, nos tornando pessoas mais tranquilas, mais sábias, mais amorosas, perdoadoras e mais tratáveis e ensináveis. Que a Sua Palavra nos transforme por inteiro, ó Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos então lendo o livro de Êxodo, terminamos o livro de Gênesis, terminamos o livro de Mateus, ambos estão salvos aqui em playlists no canal, e agora estamos lendo o livro de Moisés, que é o livro de Êxodo, né? A história de Moisés, melhor dizendo. E essa história de Moisés é uma história muito interessante. A gente já viu alguns filmes ou seriado, né? Tem séries também sobre isso. É interessante entender a história de Moisés, porque Moisés, ele é um cara que eu tenho certeza que nunca passou na cabeça dele o que Deus faria com a vida dele. A criação que ele teve, inclusive eu falei isso no vídeo anterior, sobre o propósito de ele ter nascido na família onde ele nasceu, a criação que ele recebeu de duas famílias, Moisés sendo adotado pela filha de Faraó. Só que a gente tem um detalhe que eu não comentei no vídeo anterior. Moisés teve que fugir do Egito, ele matou ali um egípcio porque viu maltratar um dos irmãos dele ali, hebreu, e ele teve que fugir do Egito e assim, o faraó ficou furioso e quis matar Moisés também. E não conseguiu porque Moisés fugiu. Então no capítulo de hoje nós vamos ver o que aconteceu com Moisés e que destino teve a vida dele nessa fuga fora do Egito, o que Deus fez com ele. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3.
Êxodo, capítulo 3, está escrito assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: Certamente eu serei contigo, isso será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Quando Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas que colocarei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Finalmente, então, a gente começa a entender de uma forma mais ampla o chamado de Moisés, a sua missão de vida, que é mudar todo o curso da história e a mudar toda a história ali do povo judeu, o próprio Deus chamando ali Moisés. E é interessante lembra que eu falei que ele saiu fugitivo lá do Egito, né? Ele tinha matado um egípcio, teve que fugir, foi parar numa outra terra. Lá ele conheceu inclusive a esposa, fez a vida dele ali, estava vivendo uma outra vida, uma outra história. A Bíblia diz que inclusive quando ele estava trabalhando ali para o seu sogro, cuidando do rebanho, ele não estava parado, ele estava ali trabalhando. Naquele momento o anjo do Senhor apareceu ali para ele,
para trazer o esclarecimento sobre o propósito de vida dele. A partir daquele dia a vida dele mudou totalmente, porque o objetivo de Deus era libertar o povo, o clamor do povo, da opressão, de todo o mal, de todo o trabalho forçado, tudo aquilo que o povo estava vivendo, o povo hebreu, tudo aquilo chegou até Deus. Então o Senhor, ele teve ali, né, esse objetivo de libertar o povo, e quem seria a pessoa para cuidar disso seria Moisés. Por isso que eu falei que é interessante a gente observar a história e a cultura de criação de Moisés, porque Moisés, ele viveu ali no meio do povo hebreu, então ele entendia ali a situação do povo, né, a história do seu povo, mas ele também entendia como era uma cultura egípcia. Então, alguém criado ali no meio, que conhecia toda a cultura, que sabia o acesso às pessoas, como chegar até lá, de repente o respeito que Moisés tinha ali, porque de certa forma ele era um príncipe, ele foi criado ali pela filha de Faraó. Então ele não era qualquer pessoa, ele não era um criado, ele já era uma pessoa letrada, ele já era uma pessoa com autoridade. Foi justamente ele que Deus achou lá no deserto trabalhando, que Deus chamou ele de volta, falando: você agora vai ter que voltar e você vai falar essas palavras ali ao Faraó para eu libertar o povo. Só que não é interessante a gente pensar assim, se ele não teve medo, uma vez que ele saiu fugitivo de lá? Imagina só, ele poderia ter pensado, ai, se eu voltar ele me matar? Não é verdade? Mas em todo o tempo, o Senhor, ele estava falando ali para ele: olha, eu sou contigo. E Deus sabia exatamente o tipo de pessoa com quem Moisés ia lidar. Não era com qualquer pessoa, era com Faraó, gente. O próprio Deus estava falando para ele que o Faraó já não ia deixar. E para convencer Faraó, Deus teria que usar de sinais e maravilhas que acompanhariam ali a vida de Moisés, os sinais para que o povo fosse libertado. É interessante, gente, a gente ver assim, o cuidado de Deus ali com o povo hebreu, com o povo judeu, né, ao tirá-los ali do Egito, né, ao fazer eles viverem essa saída, o êxodo, né, como eu disse no nome do livro, eles saírem, serem libertos, porque a Bíblia diz, o Senhor promete aqui, que eles não sairiam ali de mãos vazias, eles não sairiam mais fugitivos, escravos, sem nada, eles sairiam abastecidos ali através das riquezas do próprio povo egípcio, que a gente vai ver isso mais para frente. Então o Senhor estava trazendo uma promessa, o clamor chegou até Deus e Moisés era a pessoa para cumprir essa missão. Agora o que eu quero trazer assim ao seu pensamento, à sua reflexão, mas o que isso tem a ver hoje com a minha vida? Moisés era uma pessoa, eu sou outra pessoa. De fato, eu sou uma pessoa, você é outra, né? Mas já parou para pensar que muitas vezes eu e você podemos ser respostas de oração na vida de alguém, porque alguém está orando, alguém está pedindo a Deus assim ajuda para ser liberto, ajuda para sair de uma situação em que a pessoa se sente presa, se sente escrava, ela não consegue sair dali, ela clama, ela geme e ela não consegue sair daquela situação e de repente Deus mandar você ou a mim para cuidar disso, porque Deus ouviu o clamor daquela pessoa. Eu acho que a gente precisa sempre estar atento como a forma como Deus quer nos usar, como a forma que Deus quer usar a sua vida, como a forma que Deus está te escolhendo para fazer certas tarefas. Às vezes a gente não entende, né? Foi o que eu falei do contexto familiar. Por que eu estou no lugar que eu estou, recebi a criação que eu recebi, porque eu falo do jeito que eu falo, porque eu penso do jeito que eu penso. Tem pessoas que para você alcançar, só você vai poder alcançar, não serei eu. Às vezes é só você mesmo, porque você já está naquele contexto, você já entende aquela situação. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho importância, a minha vida não tem sentido nenhum. E é justamente você que Deus quer usar para levar essa libertação. A Bíblia diz mesmo que o Senhor, ele nos chamou para trazer libertação aos cativos, para tirar da prisão os presos, né, e pregar o ano aceitável do Senhor, é trazer liberdade, é trazer leveza, é tirar as pessoas de condições que elas sozinhas não conseguem sair. Então fique sempre atento, perceba as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sinais que podem estar acontecendo ao seu redor, porque você pode ser a resposta de oração de uma pessoa ou de muita gente, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã a gente continua falando ainda sobre o êxodo, sobre Moisés,
não perde a leitura. Depois que o vídeo terminar, leia de novo a palavra, veja o que você aprende ali, o que você tira como lição. Escreve nos comentários se você quiser, fica à vontade, mas não deixa de ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia e leia hoje, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.